Fim da escala 6x1. Veja os próximos passos até a aprovação. Bom, foi aprovado aí no nosso CCJ o fim da escala 6x1. Já de início eu vou falar uma coisa ali que pode ser que algumas pessoas não entendam bem. Eu sou contra fazer esse tipo de mudança na base da canetada, que é o que está sendo feito. Porque tu forçar uma situação da maneira que está sendo, na base da caneta, traz consequências. Tá? Traz consequências. E a gente vai conversar um pouco isso nesse vídeo. Vamos tentar entender melhor o que é que pode acontecer, né? Proposta que reduz jornada semanal de trabalho foi aprovada em comissão no Senado. O texto ainda tem série de etapas até virar lei. Eu vou ir lendo as partes mais importantes aqui e comentar em cima. E como sempre, o link da notícia completa vai estar na descrição. Aprovada em uma comissão do Senado, a proposta sobre o fim da escala de trabalho 6x1 aguarda agora a análise no plenário. É como eu falei, né? Ela passou por uma parte, né, por um processo de aprovação e ainda tem outros processos, outras etapas até que isso vire lei, né? A proposta de emenda à Constituição reduz de forma gradual a jornada de trabalho semanal para até 36 horas, distribuídas em 5 dias e estabelece 2 dias de descanso remunerado, de preferência sábado e domingo. Cara, isso aqui é complicado. Não é que eu seja contra que as pessoas descansem, né? Inclusive, eu tenho 2 dias de descanso durante a semana. Só que é como eu falei, quando tu muda isso na base de uma canetada, gera consequências, tá? E uma consequência logo de cara que eu vou dizer para vocês que vai acontecer. Tem uma fábrica inteira, por exemplo, e todo mundo ali foi contratado para um salário X para trabalhar 44 horas na semana, tá? O que acontece, né, que provavelmente vai acontecer se as coisas tomarem esse rumo? A lei muda e aí as horas obrigatórias elas passam a ser 36, né? Mas as pessoas elas continuaram com o mesmo salário, né? A empresa ela não pode reduzir o salário dos funcionários que já foram contratados, né? O que acontece? Tu automaticamente acabou de ficar mais caro para tua empresa. É exatamente isso. E aí, a partir daí, tem uma série de coisas que pode acontecer. Porque a empresa ela acabou, de um dia para o outro, né? A empresa ela acabou de aumentar os custos dela. Porque todos os funcionários elas ficaram mais caros, né? A contratação. Né? Porque o cara ele tá ali recebendo a mesma quantidade de dinheiro pelo trabalho dele, só que fazendo uma jornada de trabalho menor. O que acontece? O cara que ele tem a fábrica, ou seja lá qual for o tipo de empreendimento, ele vai ter duas opções. É ele levar o nabo e reduzir o lucro dele, né? Porque agora ele tem mais custos, né? E o segundo, que é o mais provável que aconteça, é o quê? Ele vai querer continuar tendo a mesma margem de lucro que ele tem e ele vai subir o preço do produto ou prestação de serviço que ele fornece. E aí isso aí vai estourar na ponta do consumidor. Ou seja, é tu, eu, todas as pessoas que vão consumir esse produto ou serviço vão pagar mais caro com o tempo. É isso que vai acontecer. Isso é uma das coisas. Segunda coisa, pode ser que a empresa, né, a fábrica, o comércio comece a pedir, pressionar os funcionários para fazerem horas extras para cobrirem essas horas faltantes. Certo? Lógico, aí tu tem a opção de tu aceitar ou não aceitar, etc. E aí tu vai ganhar uma hora extra, um pagamento a mais para essas horas? Provavelmente não, porque essas horas que tu tá trabalhando para ele, pro empresário, ali, pro empreendedor, tu só tá voltando a tua carga horária a ser o que era antes, né? E aí a tua remuneração seria maior caso tu recebesse pagamento de hora extra. Só que como ele não quer aumentar mais os custos dele, o que ele vai fazer? Ele vai te colocar em banco de horas, para que tu ganhe uma folga durante a semana. É isso que vai acontecer, muito provavelmente. E aí, como tem muitos comércios, muitas fábricas, etc., que o consumo ele é sazonal, né? Tu não tem o mesmo tipo de demanda durante um ano todo, né? Tem determinadas épocas que é mais, determinadas épocas que é menos. Um exemplo disso, sorvete, tá? Um exemplo bem simples. Sorvete é muito mais consumido no verão. No inverno, nem tanto. Então, pode ser que seja requerido menos mão de obra numa fábrica de sorvete no inverno, por exemplo.
E aí tá toda aquela galera com banco de hora acumulado e eles vão lá e te colocam de folga durante esse período onde não requer tanta mão de obra, né? Outra coisa que pode vir a acontecer, demissão, justamente isso. Porque o que é que acontece? Se a empresa agora está tendo um custo mais alto por funcionário, mas daí ela não está disposta nem a pagar a hora extra para poder fechar a quantidade de horas trabalhadas que eles gostariam que a empresa tivesse com os funcionários, e também não querem fazer banco de horas, né? Ou querem fazer banco de horas, podem continuar fazendo, mas eles, em algum momento eles precisam reduzir custo, justamente porque cada funcionário começou a ser mais caro, vai ter mais demissões. É isso que pode vir a acontecer, todas essas coisas. Não que vão acontecer todas ao mesmo tempo, mas todas elas, nenhuma delas é uma coisa boa para que isso aconteça. E isso é um efeito de quando uma decisão lá é tomada na base da canetada, que é justamente isso que estão fazendo aqui, certo? Bom, voltando, vamos continuar a leitura. Atualmente a jornada prevista na Constituição é de 44 horas. Pela proposta, a redução seria feita de forma escalonada, com 40 horas máximas no primeiro ano das novas regras a partir do 1º de janeiro. Então, eles querem fazer uma mudança gradual, certo? Nas horas trabalhadas. Mas, inevitavelmente, vai acabar chegando nas 36, né? Ó, nos anos seguintes, a jornada teria a diminuição em 1 hora até chegar às 36. As mudanças conforme PEC não devem implicar em redução de salário. É aquilo que eu expliquei antes. Tu vai estar fazendo com que o custo por cada funcionário na empresa se torne mais caro da noite para o dia. O que vocês acham que vai acontecer nas empresas quando essa mudança for definitiva? Eu acho que vai acontecer exatamente isso que eu falei no vídeo. A proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT, desde 2015. O relator é o senador Rogério, do PT também. O que eu falei sobre tentarem tomar decisão na base da canetada? É sempre, na maioria das vezes, algum partido de esquerda que tenta fazer as coisas dessa forma. Sempre. Eles adoram tomar decisões na base da canetada, tentando impor essas mudanças goela abaixo no mercado. Qual que é a minha visão disso? Como que isso deveria ser resolvido? Porque, na minha opinião, eu acho um pouco desumano uma escala 6x1, onde tu só tem um dia de folga. Deveria ser pelo menos 2 dias mesmo, né? Acontece que nem todas as empresas trabalham dessa forma. Como que isso poderia ser resolvido? Primeira coisa, parar de ter uma carga tão pesada em cima das empresas, carga tributária. Mas o que tem a ver? Tá? Isso é uma das coisas que, para mim, seria uma das chaves para resolver esse problema ao longo dos anos. Por quê? Porque no momento que tu começa a reduzir carga tributária em cima das empresas, isso eu falo de um modo geral, tá? As empresas, elas começam a prosperar mais, elas começam a crescer mais. Então, isso já é um ponto positivo. A segunda coisa é facilitar para o empreendedor para poder abrir a empresa, reduzir burocracia, etc. Por quê? Isso, junto com a redução da carga tributária, tu faz com que aconteça um crescimento muito maior no país de empresas, ou seja, tu começa a ter muito mais oferta de trabalho para todos os lados. Ou seja, tu não se sente pressionado a ficar naquele mesmo emprego que tu tá. Tu simplesmente pode ir para outro emprego. Tu começa a regular melhor a balança entre oferta e demanda. Na minha opinião, isso resolveria boa parte do problema. Outra coisa que não tem diretamente a ver com as empresas, mas resolveria. Parem de imprimir dinheiro de maneira infinita. Parem de imprimir dinheiro de maneira infinita. Eu vou repetir 2 vezes. Tá? Nos últimos 5 anos, a quantidade de dinheiro impressa, ela dobrou. A gente já está em mais de 7 trilhões de reais impressos. Por que isso é importante? Parar de fazer isso. Tu ter um dinheiro que tenha um lastro por trás e não que seja só um papel colorido que não vale nada. Porque daí tu para de desvalorizar a moeda. Tu para de desvalorizar a moeda, o poder de compra não só das pessoas, mas das próprias empresas melhora. Não tem necessidade de tu ficar subindo o salário o tempo todo. E as empresas também conseguem, não só as empresas, mas os próprios funcionários, todo mundo, começa a conseguir adquirir bens, contratar serviços de uma maneira muito mais fácil. Essa seria a maneira correta. Mas não. Preferem resolver as coisas na base de uma canetada. Na minha opinião, isso não vai terminar nada bem. É isso que vai acontecer.
Pode ser que isso aí acabe sendo barrado no Congresso ou em alguma outra parte do processo? Pode. Pode ser que tenha um monte de modificação durante o caminho? Pode. Né? Mas eu não consigo ver isso aqui com bons olhos, mesmo que eu seja a favor, sim, de ter 2 dias de descanso. A questão é que tem que existir condições para que isso aconteça. Não é na base de uma canetada que tu resolve. Lembrando, se tu tá interessado, tu já começou a comprar Bitcoin, mas não entende como é que faz isso, e não entende nem os porquês que tu faria isso, link na descrição do meu e-book, onde eu explico o porquê que tu deveria comprar Bitcoin. E eu falo também sobre como que tu consegue fazer isso. Fiquem aí com o próximo vídeo.